estar aqui com a gente. Queria agradecer aí que vocês conseguiram se organizar para, né, plena quinta-feira, 2h30 da tarde, tá vindo aqui para a gente trocar uma ideia, né? A ideia principal desse projeto é essa, é debate, reflexão de todo mundo que está aqui presente, né? Para a gente conseguir, é, bem assim, ver alguns pontos de vista que a gente consegue trazer sobre o assunto de cada episódio, né? Então, por exemplo, como esse é um episódio introdutório, eu vou falar um pouco sobre a minha ideia do projeto, né, inicial, e depois a gente já passa a uma discussão breve. Até acho que esse episódio vai ser mais, não sei, eu imagino que ele seja um pouco mais curto justamente por causa disso, né, por ser uma questão um pouco mais introdutória, pelo menos no dia de hoje. Inclusive, eu gostaria depois do feedback de vocês sobre é, áudio, né, depois na hora que a gente disponibilizar, até agora, se estiver ruim, se estiver bom, enfim, porque eu tô com um ventilador aqui na minha cara, porque tá calor, então talvez esteja atrapalhando um pouco o som. E, enfim, a gente vai conversando aqui, né? Bom, primeiro de tudo, esse projeto. Eu não sei se o Fábio está aqui na sala, eu não olhei ainda, mas acho que foi ele que sugeriu no grupo de WhatsApp da pós que fosse gravado, fosse feito um podcast sobre as discussões que a gente trava, né, tanto na sala de aula quanto entre, vamos dizer assim, os participantes de uma discussão fora da sala de aula, né? E o podcast, ele é uma ferramenta que, assim, hoje em dia, né, ela tá cada vez mais tomando espaço do pessoal. Então, não vou falar substituindo, assim, mas ele tá vindo numa mesma proporção, se for ver, do que o rádio foi, né, anos atrás. Se a gente considerar que agora muita gente trabalha ou estuda, ou faz qualquer coisa, sei lá, joga um videogame, tá em casa fazendo qualquer coisa, ou tá pra rua e tá escutando ali algum um podcast, né? Troca a música, vamos dizer assim, às vezes, pelo menos eu me vejo nessa situação, troca ali a música pelo podcast, porque é uma questão que você não precisa parar na frente de uma TV para ficar assistindo, né? E no mesmo sentido você consegue acompanhar as suas atividades do dia e ali ter um conteúdo sendo sempre ali, né, jogado, vamos dizer assim, dentro da cabeça. Eu acho isso muito massa. E especialmente nessa época aqui de isolamento social, por favor, fiquem em casa, eu, eu acho que é importante essa ferramenta que a gente está usando aqui para a sala de aula, para utilizar ela como meio de criação aqui do conteúdo do podcast, né? Porque o chat, então todo mundo consegue acessar, né? Muitos usam um notebook que tem, em regra, microfone e câmera embutidos, né? Quem quiser se manifestar, fica sempre à vontade, né? E tanto falando quanto escrevendo, né? Se for escrito, eu só estava pensando aqui, porque que nem hoje nós estamos em 12 pessoas, né? Mas eventualmente, conforme os episódios forem sendo, e hoje é mais introdutório, né? Mas conforme os episódios forem sendo gravados e for juntando, acumulando o pessoal que está assistindo aí ao debate e começar a fazer perguntas, eu acho que seria mais interessante abrir um espaço, não necessariamente ao final da exposição, mas espaços específicos, ou no meio da exposição ou ao final, para responder as perguntas, né? Então a gente acumula algumas perguntas e depois faz um bate-bola ali de ir respondendo as perguntas que já foram feitas no chat. Mas de qualquer forma, quem quiser, enfim, se manifestar falando, pode interromper, que nem a gente faz na aula, né? Pede a palavra e traz aí o que quer falar, o que quer perguntar e o que quer expor para os presentes, né? Bom, agora, depois de ter falado do projeto em si, eu acho
que o intuito maior dele, como eu falei, é justamente trazer esse incentivo ao debate, né? E as reflexões sobre temas que não necessariamente são do meio jurídico, né? Obviamente, nesses primeiros episódios, considerando que vão ser feitos por alunos da extensão para fins de, né, para aqueles que querem trocar a monografia, conforme a gente ia conversando no debate, pela participação no debate aqui, pela exposição, né, no podcast, vai ter um viés mais jurídico, sim, mas a minha intenção aos poucos, e conforme ia acabando as apresentações dos alunos, sair necessariamente do jurídico. Então, assim, sair do mundo do direito e ir para outras áreas do conhecimento. Trazer pessoas para para nossa discussão que sejam especialistas de outras áreas do conhecimento. Né? Então, a gente traz aí o pessoal da educação, da filosofia, da engenharia, né? Eu não sei, eu consigo imaginar assim, N assuntos que nós podemos tratar aqui que tem relevância social contemporânea muito forte e, e que não tem necessariamente o viés jurídico. Né? A gente pensa muito na questão do direito. Tudo que a gente escuta, toda a matéria que a gente lê, a gente tem aquele enfoque de analisar, assim, fazer uma análise jurídica do caso. Né? E não é a única, o único ponto de vista, né? Não é a única forma de se analisar um fato, né? Obviamente, a gente está meio doutrinado a isso pelo costume, mas eu acho importante trazer pessoas de outras áreas do conhecimento justamente para a gente abrir um pouco a nossa forma de pensar, né? E de ver questões que sejam relevantes. É que aí fica um pouco genérico falar relevantes, mas enfim. De qualquer forma, eu acho que é muito bom deixar claro isso. Sim, perfeito. Blocos. Vamos fazer em blocos. Sim, isso. Um bloco para apresentação, joia. Outro para. Nossa, perfeito. Um outro só para fazer as perguntas, né? Perguntas e respostas, né? O Q&A lá, o pessoal perguntas e respostas dos interessados. Show de bola. Beleza, Budô. Achei que fica legal, sim. Tá. Ah, e uma coisa que eu queria deixar claro, tá? Isso aqui não tem a intenção de substituir o projeto de pesquisa é, comum, né? Então, assim, o podcast, a nossa apresentação aqui, ela, qual que é a intenção dela? É trazer o conhecimento de forma menos... Opa, claro. Quer falar já? Pode falar já. A gente... Depois eu volto aqui. Vamos lá, peraí. Tá bom. Oi, Pedro. Oi, pessoal. Que todo mundo esteja bem, com saúde. Acho que é a parte mais importante, né? E a ideia da gente fazer esse encontro é para que a gente possa, primeiro, né? Quem continua fazendo as suas pesquisas e vai entregar o artigo lá no final, ótimo, perfeito. É essa a ideia. Há aqueles, no entanto, que podem produzir e conseguem, em certa medida, fazer uma contribuição mais efetiva, falando, expondo a sua pesquisa e partindo para o debate, né, que a gente poderia fazer num podcast. A ideia do Pedro foi excelente para mim, né, por isso agradeço a professora Ana e o professor Marcos estarem aqui, todos vocês que estão aqui para prestigiar, porque a gente consegue, com isso, com o áudio, fazer o que o Pedro colocou no início, né? Difundir de forma mais efetiva as ideias que a gente desenvolveu durante todo o pós-graduação que vocês estão fazendo. Por isso que a minha sugestão, e aí fica para o Pedro pensar, é que a gente tivesse nesse podcast, que eu achei ótimo o nome, né, que foi dado, 3 blocos, né? Um bloco que é o bloco... Aqui do lado tem a minha cachorra, por isso que eu estou mexendo aqui. Mas
um bloco que fosse de apresentação da pesquisa que foi feita, né, que pode ser em dupla, pode ser em trio, mas que aqueles que forem trazer o debate usem um bloco. O outro bloco poderia ser feito para essa visão interdisciplinar, né? Então você vai trazer outras visões sobre os problemas, sobre os desafios que a sociedade tem, e um terceiro bloco de perguntas e respostas. Né? Lógico, nada impede que as perguntas sejam feitas no meio do caminho, tá bom? A ideia é essa. Era isso que eu tinha que falar no início, eu já vou passar de novo a bola para o Pedro. Oi, Marcelene, tudo bem? Então eu vou desligar aqui. Joia. Não, essa ideia de dividir em blocos, eu acho que deixa muito mais organizada a exposição, eu acho muito massa, né? Com certeza é legal a gente fazer dessa forma. Só uma coisa que eu queria falar, duas, aliás. A primeira é, o professor Marcos me mandou um e-mail, agora ele falou que teve um imprevisto, uma questão urgente, e ele pediu desculpas e falou que não vai poder participar hoje da apresentação, mas que se disponibiliza para uma apresentação num próximo episódio, né, numa próxima gravação. A segunda coisa que eu queria falar, e que eu acho que é muito importante, a premissa aqui, como o Vedovato falou, e até pela... Não, exato, não precisa... Pode ficar tranquilo aqui com a nossa língua. A segunda que eu acho mais importante é a seguinte: esse projeto ele tem a intenção de difundir conhecimento, né? Como o Eric colocou no nome desse episódio em específico, né? Socializar aí o conhecimento, então trazer para a sociedade, mas ele não tem a intenção de substituir as pesquisas, vamos dizer assim, como eu posso colocar uma palavra aqui para a gente fazer? Eu não quero dizer costumismo, o projeto de pesquisa. Então, assim, técnico, né, a tecnicidade. Obviamente que aqui nós vamos trazer um panorama mais abrangente, e quem quiser se aprofundar, daí até os expositores, as pessoas que vierem fazer as exposições, que podem disponibilizar links, podem disponibilizar artigos para quem quiser se aprofundar no tema, mas por quê? Porque eu falo isso porque a nossa intenção não é substituir a pesquisa, tá? Isso aqui é uma dinâmica de debate, né, de discussão, mas não de substituição de pesquisa, pelo amor de Deus. Exato, exatamente. Exatamente, trazer aqui essa ferramenta, né, do podcast, essa forma de difusão de conteúdo, como sínteses, né, de conteúdos. Olha, eu pesquisei, eu juntei informação, e nesse podcast eu vou expor o que foi as conclusões, né, ou as formas de pesquisa, enfim, a metodologia, mas, assim, de uma maneira muito mais informal, né, acho que essa é a palavra que eu estava querendo buscar, muito mais informal do que uma pesquisa efetivamente acadêmico, talvez no âmbito acadêmico. Deixa eu só pensar aqui. Eu tô com um texto, por exemplo, aqui, que eu gostaria depois eu disponibilizo no grupo, tá? É um texto do Arthur Lavigne Gesteiras Slab, eu nunca sei falar o nome dele. É uma crítica, por exemplo, à linguagem jurídica. Então, ao famoso juridiquês, né? A gente tem, por exemplo, uma uma grande crítica ao judiciário, no caso nosso aqui, ao meio do direito, da nossa língua, que é quase, para quem não trabalha no direito, né, não tem contato com o direito, é quase que uma outra língua, né? Então, assim, o pessoal não, de fato, tem dificuldade na interpretação de um texto, porque é uma linguagem completamente diferente, né? Então, assim, uma pesquisa
formal, por exemplo, sobre algum assunto, feita um TCC, uma monografia no direito, é muito complicado para as pessoas que não trabalham nessa área, não têm conhecimento dessa área, ou não têm costume de trabalhar com toda essa área, interpretar, né? Por isso que eu acho importante também, e especialmente na nossa área, uh, criar esse projeto mais informal, que possa trazer informação do âmbito jurídico para pessoas que consigam assimilar através de uma linguagem bem mais informal mesmo, que é a premissa que eu pretendia, pelo menos, para o nosso projeto aqui hoje. Né? O Eric, você gostaria de... Ah, sim, claro. Ana, por favor. Pode ir. Oi, oi. Não, não tenho observação, estou acompanhando, acho que é ultra válida essa iniciativa. Como o Bedobato falou, eu gostei demais do nome, presença coletiva, é uma coisa bem interessante. E acho que vale super a pena esse formato que vocês estão pensando, e em especial com o cuidado que o Pedro está relatando aí com relação a essa questão da linguagem, né? A tentativa maior hoje é fazer com que a ciência esteja cada vez mais acessível às pessoas que não fazem parte de uma academia, não só na área jurídica, mas em qualquer área científica, né? E o mais interessante disso é que o Boaventura de Souza Santos, num livro dele chamado Um Discurso sobre as Ciências, ele vai criticar o paradigma dominante, né, científico, que é esse que a gente divide as ciências em 3 grandes áreas, e que há uma aparente não correlação direta entre essas áreas, que foi demarcada agora novamente com um dos decretos, se eu não me engano, do Ministério da Cultura e da Informação, do MICE, agora não lembro o que significa isso, se alguém puder escrever aí para me ajudar, agradeço, mas que indica lá que as bolsas de pesquisa, né, tem a ver com o CNPq, as bolsas de pesquisa estão mais associadas a uma área considerada mais importante, que é a questão das tecnologias, da saúde, né, e acabam deixando à margem as discussões sociais. E o Boaventura de Souza Santos faz uma crítica bastante profunda a isso, desde a década de 70, e vai indicar para nós, num dos pilares que ele sugere para que a gente repense esse formato científico, essa compreensão de ciência, é uma das coisas relacionadas ao fato de que o senso comum pode se tornar conhecimento científico. E quando ele faz essa discussão, a gente percebe que o contrário também é verdadeiro. Então, o que ele quer dizer com isso para nós? Que coisas do cotidiano são aquelas que acabam nos provocando para estabelecer um estudo, para poder investigar melhor determinadas situações. E que depois que a gente faz esse processo de compreensão e investigação, nós devemos devolver esse conhecimento à sociedade, para superar algumas questões que ficam relacionadas à simpatia ou à superstição, né? Então, por exemplo, como é que você sabe que vai chover? Eu sei porque as andorinhas estão voando baixo. Então, a gente percebe, por que as andorinhas voam baixo? Porque os insetos acabam descendo mais, elas têm que voar, dar mais rasante. Eles descem por causa de uma questão de pressão atmosférica, ou relacionado com o clima que vai mudando, enfim. Então, são coisas que pedem que a gente dê esse retorno, e que o conhecimento não fique encastelado, aprisionado nos muros, né, das universidades, e com essa linguagem que não é acessível a todos. Então, acho que ter isso como um direcionamento, como um foco, é uma coisa altamente relevante e importante, porque a ideia, embora eu esteja entendendo que a gente está aqui trabalhando com o pessoal que já faz parte do programa de especialização e tal, mas é essa propagação, né, do conhecimento, de uma forma mais tranquila, em que você não perca o embasamento teórico, mas que você não fique se valendo de alguns jogos de linguagem, para tomar aí o Wittgenstein, que sejam exclusivos de algumas áreas. Então, eu só queria ressaltar essa parte, que eu estou achando que ela é
essencial para a discussão que se propõe aqui agora nesse podcast. Concordo plenamente, Ana. Concordo plenamente. Se eu puder falar mais umas palavrinhas aqui, em cima do que a Ana colocou, concordando com ela, a gente tem que tomar um cuidado que talvez não seja um cuidado que tenha sido olhado por alguns pesquisadores, por alguns professores, né? Eu não vou citar nomes, porque não vem ao caso, e eu estou falando de pesquisadores e pesquisadoras da área do direito mesmo, que em determinado momento resolvem falar sobre tudo. Eu vou pegar um exemplo apenas, porque é positivo, e vou citar, para tentar explicar esse meu ponto de vista. Recentemente, eu mandei a vocês um artigo escrito pelo Vigílio Afonso da Silva, que vocês conheceram na aula, falando sobre os limites do Poder Judiciário impedir ou não a demissão do ministro da Saúde. E ele escreveu sobre direito constitucional, ele escreveu sobre um tema que ele pesquisa. Então, essa devolução que a professora Ana está colocando também para a sociedade, ela só vai ser uma devolução de qualidade se eu falar algo sobre o qual eu pesquisei. Se eu resolver usar o meu título de universidade, de ter feito pós-graduação, de ter feito isso, ter feito aquilo outro, só para legitimar pontos de vista que eu tenho, que não tem nenhuma relação com a pesquisa que eu faço, eu posso cair naquele ciclo vicioso de ser mais um colunista de jornal que quer dar opinião sobre tudo e não quer exatamente se preocupar com a ciência, né? Então, era esse o ponto que eu queria trazer como reflexão para vocês. A gente de excelentes pontuações, porque de fato é essa a intenção do projeto, né? A gente sair das formalidades do meio acadêmico e, né, acabar conseguindo, através disso, ampliar aí as fronteiras, vamos dizer assim, do conhecimento, em especial do conhecimento o acadêmico em si, né? Então, a gente pesquisa no meio acadêmico com as formalidades necessárias da pesquisa científica, né? Que nós temos, enfim, as ABNT da vida, que socorro, né? Para fazer um artigo científico, mas enfim, e trazer, então, depois de toda a pesquisa feita, mostrar que é possível você disseminar esse conhecimento de uma forma que seja acessível para quem não tem contato com a linguagem científica, né, o local da academia em si, né. Tem uma frase que eu tinha ouvido em algum lugar, e agora o Google me ajudou a encontrar, né, o autor dela, que ele se chama Ludwig, eu não sei falar esse sobrenome, Wittgenstein. Eu vou escrever aqui, porque eu não sei se eu falei certo. Vou colocar aqui no chat. Ah, perfeito. Ah, ele, ótimo. Porque tem uma frase dele que fala assim: as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Então, assim, o que eu particularmente extraí dessa frase, só a título de exemplo, né? Então, se nós pegarmos a pessoa que encontra-se no meio acadêmico, que tem esse viés de trabalhar com a pesquisa, a Academia de Viena. Ah, olha lá. Excelente, Carlos. Então, assim, se nós temos as pessoas que estão trabalhando no meio acadêmico para, vamos dizer assim, criar, entre aspas, conhecimento, né, assim, de pesquisa, fazer projetos, usando todas as formalidades, essas pessoas, elas têm que ter justamente um espaço, é isso que eu penso, para poder disseminar o conhecimento que eles adquirem, que eles pesquisam, que eles constroem, para a sociedade,
né? Porque não adianta nada você ter lá uma tese gigantesca que para você faz todo o sentido do mundo, e você fala, não, isso aqui é extremamente relevante para a sociedade, porque isso aqui é fenomenal, porque nós vamos conseguir tudo com isso. Estou solucionando problemas que há anos vêm prejudicando a nossa sociedade como um todo, no âmbito mundial, nesse aspecto de globalização. Só que ninguém entende, porque, assim, ninguém. Pessoas que não são a maioria, porque não estão no meio acadêmico fazendo pesquisa, não vão ter, não vai ter, elas não vão ter possibilidade de enxergar, né, esse texto de uma forma que traga conhecimento, né. Eu queria chamar o Érico para falar aqui, porque ele trouxe umas ideias bem legais no WhatsApp, a gente estava conversando justamente sobre essa questão de socialização do conhecimento. Perfeito, Pedro. Pessoal, boa tarde. Eu trago uma fala que se desenha com uma proposta de apresentar a importância do podcast na socialização do conhecimento. Quando comecei a conversar com o Pedro sobre essa proposta de fazer um trabalho de conclusão de curso com um podcast, foi algo fenomenal. E por que algo fenomenal? Há pouco tempo eu havia pesquisado, feito um levantamento sobre os artigos científicos que vinham sendo publicados sobre o podcast enquanto potencial possibilidade de divulgação científica. Infelizmente, não temos tantos artigos assim publicados, é uma média de 1 ou 2 por ano. Me limitei a buscar na plataforma Cielo, mas é praticamente consenso nesses artigos, eles apresentam possibilidades e desafios comuns para a difusão do conhecimento através do podcast. Então, é algo super bacana que depois eu vou passar uma relação para vocês, com uma síntese do que eu andei vendo, que é super importante a gente se embasar naquilo que a gente quer produzir. E de uma maneira um pouco mais emocional, inclusive, assim que começamos a conversa, eu me remeti ao filme Central do Brasil, nosso indicado ao Oscar de 98. E, pô, Érico, mas lá não tinha o podcast. Pô, não tinha o podcast. Mas uma coisa que tinha lá, muito bem estabilizada, era a questão do gênero discursivo, o gênero textual. Como que um determinado gênero, como que uma determinada informação circula na sociedade. Porque aqueles que não detinham a técnica da escrita, que são considerados analfabetos, eles poderiam não saber fazer o registro da informação. Contudo, sabia-se muito bem como que era o gênero estabilizado de uma carta. Muzambinho, 20 de janeiro de 2000 e X. A época era 1900 e alguma coisa, não me recordo. Mas veja, existia um gênero. Por que tem que colocar a data num determinado meio de comunicação? Por que tem uma assinatura? Por que tem a abertura, o desfecho? São coisas que circulam. E pensar que existe uma estrutura para o gênero, a gente precisa pensar, então, o podcast enquanto um gênero textual. Evidentemente que nem sempre ele foi considerado um gênero. Há discussões que dizem, não, o podcast é somente um suporte para um texto oral. Só que será que é só um texto oral mesmo? Redigir um texto e começar a lê-lo no momento de falar para alguém que simplesmente vai ouvir e não vai ter outros vieses da sua linguagem, como, por exemplo, a gestualidade, a respiração. No podcast vai ter a entonação e a respiração. Mas veja, não é só uma questão de língua. É uma questão de linguagem que faz muito importante a gente pensar como se constitui um podcast. E para isso a gente precisa ouvir alguns podcasts que são produzidos para a gente entender. Inicialmente, no início do século, os podcasts não se tinha uma interação, por exemplo, entre mais de uma pessoa, não tinha uma conversa dialogada como essa. E hoje já é recorrente, isso já entrou para a estabilidade do gênero, já é algo que acontece, que se faz. Então, um ponto que se torna muito importante para a gente é pensar nisso, como que se estabiliza o gênero do podcast, como que a gente produz um podcast, quais podem ser nossas semelhanças, aproximações e distanciamentos, até a partir do que o Vedô propôs,
de fazer esse momento da gravação em blocos. Tudo isso vai perpassando a estrutura do que a gente precisa pensar e fazer. Não é algo que está dado. A gente precisa levantar para fazer algo muito bem feito e de qualidade. Eu até tomo a liberdade poética de novo de narrar uma breve história. Recentemente, conversando com um amigo, a gente estava andando de bicicleta, e a gente parou no semáforo aqui em Barão, eu perguntei, viu, o que é aquilo ali? Ah, é um semáforo. Eu falei, mas o que é? Ah, é um semáforo, Érico, é aquilo ali. Falei, tudo bem, para que serve? O que é? Ele, não. Eu falei, pô, ele é um gênero discursivo, ele está estabilizado, é um gênero textual não verbal. A gente sabe o que significa os elementos de cores. Tudo bem que para um daltônico dificulta, mas tem a padronização da ordem, ou se você puxa para cá, se torna horizontalizado e não vertical. Mas ele diz alguma coisa de uma maneira muito célere, muito fácil, que as pessoas entendem e conseguem compreender. Então, um ponto muito importante para a gente pensar isso, que eu até... Para a gente entender esse espaço de produção do podcast como um espaço de formação. E formação para nós, que participaremos produzindo conteúdo, porque não é algo fácil, a gente se desloca de um ponto comum, no qual nós estamos acostumados a nos debruçar sobre escritos, como também possibilitando o acesso, né? Fazendo valer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, porque assim a gente consegue comunicar, até numa maneira mais célere do processo editorial, publicar resultados de uma pesquisa de uma maneira mais sintética e mais célere. Por exemplo, eu tive um artigo publicado recentemente, eu encaminhei para a revista há 2 anos, e quando eu recebi que tinha saído, eu pensei, meu Deus do céu, já faz tanto tempo, eu nem lembrava. Mas, e o podcast já vai ter essa facilidade de apresentar com uma certa celeridade. E ele também não precisa ser excludente, ou podcast, ou TCC, por exemplo, uma monografia, um artigo, um paper. Não tem essa necessidade. Pode ser feito e ou. Cabe-se os dois, inclusive, por exemplo, apresentar de uma determinada maneira, através de podcast, os resultados da pesquisa, e também via contribuir, por exemplo, com um artigo. Não é impeditivo, porque circulam em ambientes diferentes. E então, acredito sim, fielmente, que o podcast ele contribui para a disseminação do conhecimento científico e atua, inclusive, como sendo uma parte da extensão da universidade. Por um segundo momento da minha fala, e já conduzindo aqui para o final, eu fiquei pensando ainda na importância social do podcast. Nem sempre eu o conheci, eu vim tomar contato com ele no ano passado. A primeira vez no grupo do nosso WhatsApp, quando o saudoso Lucas Oliveira nos propôs ouvir um podcast, eu não me recordo certinho o nome, mas terminava com CRIM. E era um podcast que tem vários episódios extremamente legais sobre fake news. É algo bem mais pautado até no direito. Esse de fake news foi algo que me saltou aos olhos. Essa outra possibilidade de pensar o podcast dessa forma, como eu tinha conhecido, eu falei, meu Deus, eu não sei o que é. À época eu não fui ver. Aí, de repente, em janeiro, tema do vestibular de redação da Unicamp, uma das propostas, para que os candidatos produzissem um podcast. E aí até a banca examinadora, sabendo da possibilidade de nem todo mundo saber o que seria o podcast, porque por vezes há uma subutilização que a gente pode contribuir para promover essa utilização, ela colocou uma definiçãozinha do que seria esse podcast. E ela colocou mais ou menos assim a definição. Podcast são arquivos digitais de áudio, publicados na internet e que podem ser ouvidos até mesmo em celulares, a qualquer momento e por qualquer pessoa. São considerados textos para ouvir. E esse foi meio que a definição do que seria podcast para orientar quem eventualmente não conhecesse. Perfeito. E então existe um plano para a confecção do podcast, existe uma pesquisa por trás,
existe um roteiro do que vai ser gravado. Geralmente a gente não fala de sopetão, a gente faz uns testes, a gente faz umas... Calma aí. Perfeito, Vivi, precisa do roteiro, que é o plano. A gente faz testes de gravação, até mesmo para ver como que ele está saindo, como que ele funciona. E é isso, é um roteiro, é um plano. Só que não é um roteiro do tipo, quando a gente acessa uma página de internet, às vezes do nada começa uma leitura de uma voz até simpática, mas eletrônica. São Paulo, tal, 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 aconteceu, caiu a ponte. Acaba sendo uma leitura, mas é eletrônica, é mecânica. Então existe um roteiro, só que não necessariamente você simplesmente fará a leitura em voz alta, mas é algo que tem que ter alguns elementos, algumas nuances para deixar o texto palatável. Sim, Ana, muito bem colocado. E então, por que eu trago esses dois primeiros momentos de fala? Nesse sentido de mostrar que a proposta de fazer um podcast, ele perpassa a nossa formação. Eu não quero usar a palavra desafio, porque eu não gosto muito do linguajar de empreendedorismo. Mas, então, perpassa um espaço e tempo de formação para nós, que precisamos nos formar enquanto recursos de linguagem para produzir esse tipo de mídia, e isso passa o processo de estudo, de criação, de elaboração, de revisão, eventualmente de edição de áudios, e para posterior publicação. Que até depois eu vou conversar aí no privado com o Vedovato sobre o edital que está aberto da extensão, que talvez tenha como a gente ver algum recurso para isso, mas isso fica para um outro momento. Mas é isso, é um processo de construção. E apenas para pensar mesmo, até para evitar o famoso juridiquês, que o podcast pode ser ouvido por qualquer pessoa em qualquer momento, em qualquer espaço. A gente não tem muito controle. Pode ser uma pessoa mais dos nossos, como pode ser que não. Então é muito importante que esteja contextualizado, que seja muito bem pautado e datado, para saber qual que é o contexto de produção na qual aquilo foi produzido, para, de repente, a nossa voz também não ser utilizada fora de um contexto num outro momento. E aí eu trago como exemplo da importância de repensar a própria linguagem, é o que eu digo que, sim, isso pode funcionar e muito bem como espaço de formação para nós. Eu fui professor de educação de jovens e adultos. Em um determinado momento, numa aula de linguagem, no laboratório de informática, estava retomando o conteúdo e uma aluna minha de 72 anos ensinando a instrumentalizar o computador, como utilizar, bonitinho, usando o Word. Tinha que mudar a fonte, era para ampliar a fonte e mudar a cor do texto, do próprio nome. Fiz na lousa, bonitinho, chegou uma hora que a senhorinha parava, tinha limitação de coordenação motora com o mouse, fazia um pouco mais lento, mas chegou uma hora que ela parou. Eu falei, o que está acontecendo? A senhora quer ajuda e tal? Não, vamos fazer de novo. Eu falei, até onde a senhora lembra? Aí eu retomei e falei, olha, tem que clicar, aí depois que clicar, vem aqui, clica aqui de novo que dá certo. Aí ela ficou olhando, eu falei, eu vou fazer primeiro, depois a senhora faz. Tudo bem? Ela falou, tudo bem, professor. Eu fui fazendo e narrando o que eu estava fazendo, e aí eu falei, olha, a senhora vem aqui, clica, professor, é para apertar. Foi nesse dia que eu me dei conta o quanto a gente tem estrangeirismos que ficam circulando na nossa linguagem. Porque o clique não é uma palavra originalmente portuguesa. A gente aportuguesou com o clicar. Mas não é algo que fazia parte do vocabulário de quem eu estava conversando, de quem era o meu interlocutor ali. E esse cuidado de saber que nem todo mundo bebe das mesmas fontes conceituais que a gente, que não tem os mesmos acessos lexicais por vezes, faz toda a diferença para a gente repensar a nossa prática, inclusive melhorar a nossa comunicação. Então, eu termino mesmo que parabenizando e dizendo que tenho um enorme apreço pela iniciativa. Acredito sim que o espaço de interdisciplinaridade será perfeito. Eu venho preparando, navegando em alguns mares, tenho que decidir aí qual de fato eu vou seguir agora para a conclusão do curso, se pensar aí na questão jornalística da revelação de dados sensíveis de pacientes
indevidamente nas reportagens em função do Covid, e pensando como que fica isso constitucionalmente, ou se pensar o direito ao esquecimento a partir do Grande Sertão Veredas. Vamos ver, vamos ver. Mas é isso, pessoal. E desculpe se eu me estendi. Pedro, quer retomar a palavra? Opa, vamos lá. Peraí que... Ah, Gabriela, manda pra gente o texto. Depois solta. É que você é da minha turma do mestrado, né? Passa para mim ou solta no grupo do mestrado. Depois eu encaminho pro pessoal da pós também, se você puder. Eu fico... Joia. Só uma observação aqui sobre o que a Viviane falou aqui em cima do Átila. Meu, ele é um baita de um exemplo. Esse cara, ele é, se eu não me engano, tá? Ele é biólogo pela USP e pós-doutor pela Universidade de Yale em virologia, se eu não me engano. E ele tem um canal no YouTube ele até foi no Roda Viva esse tempo atrás. Ele ficou muito famoso esses tempos atrás. Aí eu acompanho ele já há um tempo. Eu estava até conversando com o Érico, que ele é um dos incentivos meu de como é possível você pegar um conhecimento científico e criar, né, vamos dizer assim, uma forma de trazer ele para a sociedade com uma linguagem mais comum, que seja de fácil acesso. 2 doutorados ou pós-doc. Então, eu não lembro, mas eu sei que ele... Meu, o cara, tipo, ele formou na USP, foi para Yale, fez pós-doc. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Doutor em genética molecular de micro-organismos pela USP também, e pós-doc em Yale. Então, tipo, o cara... Ele tem... Mano, ele tem 36 anos. Quando eu tiver 36 anos, eu quero ter tudo isso aí também. Mas, enfim. Então, ele traz essa possibilidade, sabe? Ele tornou isso muito... Ele mostrou que é possível a gente pegar, fazer, construir a ciência dentro do âmbito acadêmico e depois extrair de uma forma que seja acessível à população de fora da academia ter o conhecimento, né? E eu acho que esse é um dos maiores benefícios que o podcast, dentro da sua, entre aspas, informalidade, vamos dizer assim, né? Eu entendi os pontos do Érico aqui sobre toda a questão do gênero, né? De se conceituar o podcast como um gênero, realmente, linkando com o que o Vedovato falou, tem que ser construído um roteiro para não ficar também um monte de informação perdida, mas, de qualquer forma, eu vejo ainda assim uma questão muito mais informal, né? Então, assim, se por um lado, assim como o Érico falou, a gente pode pegar um texto, tipo uma tese de doutorado, baixar um programa que converte texto em áudio, botar o fone e escutar, ler, né? Deixar o computador ler para você o texto. Não é a mesma coisa um monólogo desse do que um debate, né, dentro de um podcast, que tem uma dinâmica muito mais fluida, né? Então é uma coisa muito mais assim de discussão entre os participantes, né? Que eu acho que incentiva mais quem está presente, quem está perto, não só a participar, mas também a divulgar, né, para os seus próximos e para os colegas, e assim fazendo a disseminação do conhecimento que é construído, sim, dentro do podcast. Então, essa era mais a intenção de hoje. O Vedovato colocou aqui um texto do Lenny Streck, né? E se puder, Pedro, só falar uma palavrinha sobre Claro, isso. por favor. É o seguinte, a gente tem o Lênio, que é um cara super conhecido, né? Mas se você vai olhar as colunas que ele publica, é uma coluna por semana, se não me engano, tem dos temas dos mais variados aqui. Ele pode, sim, conhecer muita coisa do direito, mas me chama a atenção o fato dele querer escrever sobre tudo.
há um tempo atrás houve uma discussão naquela loucura que estava na época da eleição, dizendo que a academia fica encastelada, não dialoga com a população, e houve uma pressão, e até a gente recebeu essa pressão, certamente a Ana também, e vocês certamente, de nos posicionarmos sobre tudo. No fundo, nós temos que falar só sobre aquilo que a gente pesquisa. Eventualmente, aquela pesquisa que a gente faz se encaixa no que está sendo discutido. Mas não faz sentido a gente querer, como, por exemplo, o Lênio, com todo respeito a ele, não faz sentido querer falar sobre tudo. Né? Então, eu acho que uma certa contenção é importante. Daí, eu queria ressaltar o que o Érico colocou, o que você colocou, Pedro, porque nós, com esse podcast, vocês, né, com esse podcast, vão dar voz para aquele que pesquisa sobre a área. E é lógico que com o roteiro que vocês vão montar em cada podcast, vocês vão preparar as perguntas que devem ser feitas para potencializar a fala de quem está ali. Né? Essa que é a ideia da nossa... pelo menos a ideia que eu tenho, né, desse diálogo entre academia e sociedade. Tá? É isso, gente. Bom, gente, eu queria abrir aí o espaço agora, que não precisa se limitar necessariamente à fala aqui e ao chat daqui, porque nós temos aí o contato pelo WhatsApp, mas depois eu queria abrir aí para vocês que estão acompanhando o episódio aí de hoje, se tem alguma observação sobre o tema, querem deixar alguma manifestação aí para a gente discutir, para a gente fazer alguma consideração ou ter alguma pergunta, a gente está aberto aí o espaço, né, para quem quiser se manifestar. Se não também, eu acho que até, na verdade, eu imaginei que ia dar uma meia hora de conversa, né, estamos chegando aqui quase a 50 minutos de podcast. Depois eu vou editar o, o áudio, né, justamente para cortar os espacinhos entre uma fala e outra, para ficar uma questão um pouco mais dinâmico, né, para não ficar tão extenso. Mas vou manter todo o teor aí das falas, não vou descontextualizar ninguém, pelo amor de Deus. Não vou fazer que nem... Enfim, eu vou deixar o espaço aberto aí, senão também eu acho que a gente já, por ser o episódio inicial, né, que é a apresentação do projeto e discussão sobre linguística e linguagem e acessibilidade e difusão de conteúdo, eu acho que a gente já falou, né, o suficiente para esse primeiro episódio. Podemos encerrar? Todo mundo? Alguém tem mais algum? Bom, perfeito então. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que disponibilizou seu tempo para vir aqui acompanhar. Espero que os próximos episódios fiquem mais fluidos, assim, mais dinâmicos. Eu preciso perder um pouco da minha ansiedade aqui, me controlar, para não ficar rolando tanto na hora que eu quero falar alguma coisa. Não se preocupa com isso, leva jeito. Sei, o Érico fala muito bem. Obrigado. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado. Estamos à disposição aí, eu estou à disposição no WhatsApp. Aqueles que quiserem fazer aí os próximos episódios, né, já quiser deixar alguma coisa para a semana que vem adiantada. Eu acredito que esse horário, né, 2h30, das 2h30 às 3h30, por exemplo, toda quinta-feira é um horário bom para gravar o episódio, e aí depois eu me organizo para editar, para transformar isso em áudio bonitinho, para depois soltar na internet. Se alguém quiser me chamar depois no privado, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado e boa tarde para vocês e fiquem em casa, pelo amor de Deus, todo mundo salvo. Beijo.